Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos fazer uma leitura do capítulo 12 da Epístola aos Hebreus. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Se preferirem, apenas escutem. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, de um modo especial por cada uma dessas pessoas que aqui chegaram. O Senhor conhece as dificuldades, as inquietudes, as necessidades mais profundas de cada uma delas. E rogamos a Ti que o Senhor não permita que nenhuma delas saia daqui do mesmo modo, mas que recebam, vindo do trono de Deus, aquilo que Tu tem para cada uma delas no dia de hoje, em nome de Jesus. Te pedimos também que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar através dessa palavra de vida no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a gente hoje traz da parte de Deus uma chamada, uma santa convocação para que perseveremos na fé, para que alcancemos a vitória. Todos nós, indistintamente, temos uma demanda, temos uma inquietude, como eu acabei de orar, e muitas vezes coisas que a gente nem exterioriza, mas que hoje nós possamos sair daqui com a certeza absoluta da resposta de Deus às nossas queixas. E eu queria que ao sair daqui, você continuasse orando, clamando ao Senhor, para que Ele lhe dê graça e força, para que você continue exercitando essa fé viva, essa fé que produz transformações e resultados visíveis. O texto lido continua seguindo a trilha do capítulo 11, que todos conhecem, o capítulo 11, o grande capítulo da fé da Epístola aos Hebreus, onde o autor da Epístola fala demoradamente, pormenorizadamente a respeito de fé, e fala sobre aqueles que obtiveram um bom testemunho de fé perseverante, indo às últimas consequências. Percebemos aqui um salto da teoria à prática. Primeiro ouvimos as definições de fé, agora o autor da epístola chama a nossa atenção para aqueles que ousaram crer e experimentaram os resultados práticos dessa fé viva. Eu escuto muitas pessoas e muitos dizem assim: olha, eu já nem oro mais por isso, eu já nem espero mais por isso. Não levante essa bandeira para o adversário, levante a bandeira da fé. Diga: Senhor, eu não estou vendo vento, eu não estou vendo chuva, eu não estou vendo nenhum sinal da Tua resposta, mas eu sei que ela já foi ordenada espiritualmente e eu já tomo posse de modo antecipado daquilo que Tu tens para mim, em nome de Jesus. Amém. Ouvimos do apóstolo Paulo em Romanos 12:3 que o Senhor, escuta isso aqui,
repartir uma medida de fé com cada um de nós. Já partimos do princípio de que todos nós temos uma medida de fé. Cabe a nós cuidar desta semente bendita, adubando-a com a palavra de Deus, mais orações e regando-a muitas vezes com as nossas lágrimas, para que essa medida de fé frutifique para a glória de Deus. A fé, além de um dom dado por Deus, também é um aspecto do fruto do Espírito Santo e, como tal, se desenvolve em situação adversa. Somos colocados muitas vezes em circunstâncias nas quais a nossa fé é treinada a confiar. Confiar naquele que existe e se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Qual o objetivo desse treinamento? Até que aquela medida inicial de fé se torne uma certeza inabalável daquilo que esperamos, uma firme convicção de fatos que ainda não são vistos com os olhos humanos. Por que devemos crer assim? Porque quem fez a promessa é fiel. Aqui nós não estamos olhando para promessas humanas, mas para as promessas gloriosas do nosso Deus. O texto lido no início traz pelo menos 5 instruções quanto a esse exercício da fé. Primeira instrução: olhemos para os que ousaram crer antes de nós. Somos chamados aqui pelo autor da epístola a olhar para a grande nuvem de testemunhas dos chamados heróis da fé do capítulo anterior. E a grande tarefa de casa para vocês é ler todo o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Em Hebreus 11, de 33 a 38, diz o seguinte: os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus filhos mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes da terra, pelas cavernas e grutas, mas não desistiram da sua fé. E quando nós trazemos essa palavra num tempo de hoje, que as pessoas são visitadas por um imediatismo, querem as coisas todas para ontem, mas os métodos de Deus não mudam. Aí vem a segunda instrução: desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O texto fala primeiro de peso que atrapalha, que embaraça. Do que ele está falando de fato aqui? Quantas coisas no meio de uma luta que enfrentamos acabam nos distraindo e nos impedindo de crer de fato? São conselhos, práticas, inclinações, pensamentos que muitas vezes confundem o nosso foco. Depois o texto fala de pecado, não apenas os pecados específicos, mas da nossa própria pecaminosidade. Que estejamos atentos em meio às nossas lutas. Pecados precisam ser confessados e abandonados para que alcancemos misericórdia e graça. Aí vem a terceira instrução: corramos com perseverança a carreira da fé. Não podemos deixar que nada impeça, distraia ou nos embarace na corrida da fé. Isto
tanto para a salvação quanto para a vitória. Em Hebreus 10, 35 a 39, ele diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aí vem a quarta instrução: olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Cristo sem desviar o olhar é o grande segredo para se chegar ao destino mais que vencedores. Quando focamos no Senhor, estamos prontos para viver ou morrer para a sua glória exclusiva. Ainda citando Hebreus 10, 23, o autor da epístola diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que fez a promessa é fiel. Moisés permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. E o grande brado da palavra de hoje para cada um de nós é que creamos, mesmo apesar de todos os pesares. Não olhemos para as circunstâncias, mas para aquele que fez a promessa, e quem fez a promessa é fiel e jamais falhará. Aí vem a quinta e última instrução: consideremos os sofrimentos de Cristo para não esmorecermos em nossas próprias lutas. Há muito cristão esmorecido, angustiado de espírito, desistindo da fé. Muitos têm desistido da fé. Muitas vezes a própria espera faz parte da grande lição que o Senhor quer dar a cada um de nós. O Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É o nosso verdadeiro modelo a ser seguido. Em Mateus 10, 24 e 25, o Senhor diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. O que é que essa breve mensagem nos ensina hoje, sobretudo no meio das nossas agonias mais profundas? Em primeiro lugar, somos desafiados a crer perseverantemente, independente das circunstâncias. Crer mesmo contra a esperança temporal humana. A esperança do cristão não é uma mera expectação positiva, mas uma pessoa chamada Cristo, a esperança viva de Israel. Aí você pode perguntar: por que nós estamos sempre pregando as mesmas coisas, batendo nas mesmas teclas? Aí eu queria chamar para depor o apóstolo Paulo. Ele responde em Filipenses 3:1: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas, ou seja, repetição é recurso didático para fixar o aprendizado. Isso vale tanto para a escola secular quanto para a escola da fé. Então devemos nos desembaraçar de tudo que impeça o crescimento dessa bendita semente, e cabe a cada um de nós fazer isso. Não é o irmão, o marido, o filho, a mãe, o pai, o pastor que vai fazer isso. É você numa parceria bendita com o Espírito Santo de Deus. E por último, devemos olhar para Cristo, focar nele e, sobretudo, considerar seus sofrimentos cada vez que tendermos a esmorecer. E ultimamente, o esmorecimento tem feito parte da vida de muitos no nosso meio. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações de um modo vivo, em nome de Jesus Cristo.
E eu queria que aí onde você está, você ficasse de pé, que eu queria orar por aquela causa, por aquela demanda, por aquela dificuldade que tem feito você muitas vezes desejar retroceder. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Tua palavra foi pregada, Senhor. Faz com que ela desça da mente para os corações do teu povo. Há muitos no nosso meio, tanto presencialmente quanto através do vídeo que vai ser publicado. Há muitos que estão prestes a desistir do caminho. Não permitas, Senhor. Abre a porta da perseverança para quantos têm desejado desistir. E abre a porta da vitória para aquela bênção há tanto esperada. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Fala com cada um de nós, Senhor, no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu desligar. Ali.